Bem-vindos ao Café com a Cissa, na temporada do Brasil. E hoje eu tô aqui com a Alessandra, minha amiga, fisioterapeuta. É um prazer recebê-la, Obrigada. amiga. Obrigada, o prazer é meu de estar participando com você nessa entrevista em especial aqui no Brasil, né? E para mim é uma honra te ver como amiga e compartilhar um pouquinho, né, da minha História vida. de vida. Tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão aprender um pouquinho com a história dela e crescer de alguma forma, em algum sentido. Natural de Itabira, Minas Gerais, ex-atleta de natação, fisioterapeuta por vocação e apaixonada pelo cuidado com os idosos. Alessandra construiu uma trajetória marcada por coragem, propósito e fé. Hoje, ela é referência em fisioterapia domiciliar para idosos e tem uma história inspiradora para compartilhar conosco. Nossa, que descrição! Gostou? Que descrição maravilhosa! Muito obrigada, viu? Ai, vamos lá então. Primeira parte, gente. A menina de Itabira. Alessandra, como era a menina que cresceu em Itabira? Me conte. Nossa, eu sou filha caçula, né? Eu tenho uma irmã mais velha, 3 anos mais velha. E eu comecei a fazer natação por problemas pulmonares, né? Na época minha mãe falou, que hoje eu não sei mais, né? Porque eu nunca senti isso de fato. Bronquite? Eu tinha bronquite, E aí o médico falou assim, olha, ela tem que ficar mexendo com água, ficar sem roupa e tal, mais sem roupa. Estimular a respiração. E aí com 3 anos minha mãe me colocou na natação, tentou balé, mas eu falei, balé não deu certo. Você sempre foi muito sapeca, né? Sempre fui um pouco, né? E aí eu entrei na natação e nunca mais saí. Fiz a natação até a faculdade e ali eu fui crescendo, fiz minhas amizades e fui assim, né? E eu fui sempre muito meio Maria Homem, assim, né? Então eu gostava muito de carrinho, muito ativa. Então eu acho que juntou, né? O esporte que virou esporte, eu fui semi-profissional, combinou com o meu temperamento, que o balé não encaixava, apesar de eu achar muito lindo, mas não encaixava. E aí eu fui seguindo, e aí eu acho que a vida vai levando a gente para caminhos e a gente vai seguindo aquilo que Deus vai orientando a gente, né? E aí eu fiz a natação até a faculdade, aí eu me formei, vim para cá e aí eu fiz um pouquinho, mas aí a natação, depois eu volto que voltou um pouquinho. E que lembrança mais gosta de guardar dessa época, Leca? Ai, das viagens da natação. Da sua infância? Começou com quantos anos isso? Eu comecei com 3 anos. 3 anos? 3 anos. Uau. E ali eu fiz amizades que eu tenho até hoje. E outra coisa também que eu gosto, é como eu era muito sapeca, que eu falei meio Maria Homem, assim, eu brincava muito de fogueira na rua. Fogueira na rua? A gente fazia uma fogueira? A nossa época eu brincava muito na rua, né? Não tinha essa coisa de brincar dentro de apartamento, dentro de casa. Então eu juntava e fazia fogueira, brincava de casinha, mas a casinha minha era meio o Homem das Cavernas, era fogueira, era rústica. Era fogueira, e aí eu jogava um monte de coisa e fazia comidinha, era assim. Então eu tenho muita saudade disso, sabe? De brincar. Essa coisa de brincar na rua com os amiguinhos. Que delícia. E como que a natação entrou na sua vida, né? Você falou que em função da saúde, né? E te levou para grandes competições. Você fez competição interestadual, né? E aí a gente... Você começou com quantos anos essas competições? Desde pequenininha mesmo? Eu não me lembro a idade muito certo, porque eu entrei muito cedo e eu não sei em que momento eu entrei para a federação, eu não sei em que idade. Eu me lembro com 8 anos, eu já viajava sozinha, assim, minha mãe não ia outras mães. Com as escolas? Ia com o clube, que a gente representava um clube. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, o clube já me pagava uniforme, pagava viagem, pagava alimentação, já pagava tudo, né, passagem pra gente treinar, a gente tinha um treino muito forte. Era treinos de segunda a sábado, 4 horas, assim, então era bem puxado, né? Então,
Eram viagens muito boas, a quais eu acho que você vai me perguntar, eu conheci o Sandro, meu marido atual, né? Mas isso acho que é lá na frente. E o que o esporte ensinou para a Alessandra que você é hoje? Nossa, eu acho que o esporte ensina muita coisa, né, pra gente, assim. Mas eu acho que é o que para todo mundo ensina, né? Que é assim, que a gente tem que tudo que a gente consegue vem de muito esforço, né? Aquilo que não tem muito esforço, não que não tem valia, claro que tem. Mas aquilo que você fica um ano inteiro treinando para você conseguir, no caso da natação, um tempo melhor, aquela pessoa que você já conhece, que você quer ganhar dela, te exige um ano inteiro de treinamento muito árduo. Então, assim, às vezes o que você investe de tempo, esforço, é muito maior do que você ganha. Mas aí, quando você ganha, você vê que não foi em vão. Não foi em vão. Então, eu acho que isso é que um dia você perde, mas se você trabalhar muito em cima daquilo, você ganha, sabe? Eu acho que isso que me traz. Eu acho que todo esporte traz isso, né? De uma forma geral. Perfeito. Agora sim, um amor que começou no ônibus. Então, como você conheceu o Sandro? Sandro, esposo da Alessandra. Então, nessas competições tinham os jogos do interior de Minas. Então, todo o interior de Minas Gerais se juntava. Nesse caso, era para Uberlândia, era Uberlândia, eu acho, a cidade que acolhia a gente, né? E aí a prefeitura pagava os atletas, né, que representavam a cidade e pagavam ônibus. Então tinha ônibus para os esportes individuais. Então tinha atletismo, que já enchia o ônibus, e tinha o judô e a natação, né? E aí o judô ia junto. E o meu marido era judoca. E aí a gente já tinha encontrado em outras competições, e aí nessa especificamente era uma viagem longa, de 8 horas, não tinha sobrado espaço para mim, mas isso foi tudo meio pensado, assim, eu já estava meio de olho, sabe? Eu falei, não, eu vou deixar todo mundo entrar para não sobrar espaço. E de fato deu certo, porque não sobrou espaço e o único espaço que tinha era do lado dele. Olha, aí eu falei assim, deu certo. Mas então você já estava de olho? Já estava. Foi amor à primeira vista? Foi. Foi? Foi. Sininho tocou? Foi. E aí foi uma viagem longa, de muita conversa, né? A gente conversou bastante. Eu tinha 16 anos na época. E como que eram esses namoros na época das cartas? Que era na nossa época. Carta, telegrama. Verdade. Você guarda essas cartas até hoje? Guardo. Guardo. De lembrança? Guardo. Cartas de 1995, né? Que foi quando a gente começou a namorar. Ai, que delícia. E era de carta, porque ele estudava em Belo Horizonte, eu estava em Itabira ainda, são 100 quilômetros de distância entre uma cidade e outra, e a gente namorava. E eu acho que os jovens de hoje não têm essa sensação que a gente tinha antigamente de esperar, né? Ter aquele tempo de espera, de aquela ansiedade, aquele frio na barriga, né? Ai, chegou, deixa eu olhar no correio para ver se a carta chegou, né? E aí esperava você o correio. Aí você pega, né? Tem né? Tem gente que botava perfume para você lembrar. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente que muita gente não experimenta mais. Não, e o carteiro, né? Assim, carteira, eu não sei na sua cidade, mas na minha cidade é um só. Eu não sei, né? Acho que com certeza ele já aposentou. Então ele vinha correndo, eu falava, tem carta pra mim? Ele, não, Alessandra, hoje não. Nossa, eu ficava triste, hein? Isso é porque todo fim de semana ele ia me ver. E eu mesmo assim, eu esperava a carta durante a semana que vinha, né? E assim, você escreve, gente, só daqui a 3 dias que vai chegar. Então não é igual hoje o WhatsApp. Dependendo da distância, muito mais, né? Às vezes umas 2 semanas, né? E Leca, qual que foi o segredo para transformar um namoro adolescente em um casamento de mais de 20 anos? Nossa, eu vou tentar falar em poucas palavras, é difícil um pouco, né? Mas primeiro a resiliência que o esporte deu serve para a vida, para tudo, né? Foram quase 10 anos de namoro à distância, porque nesse meio tempo, ele em Belo Horizonte, eu em Itabira, eu fiz faculdade, passei lá para o Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro, ele ficou em Belo Horizonte, então a gente namorou à distância esse tempo todo. E teve que ser resiliente, né? Porque você estudar longe, tem vários desafios de e a confiança, né? Também um monte de coisa entra nesse aspecto, né? E aí, quando eu me formei, eu falei, agora
chega, ou eu volto para Minas e a gente termina, porque não dá mais para namorar à distância, ou eu vou para onde você tá, que no caso ele tinha acabado de chegar aqui em São José. E aí ele falou, não, venha, só que eu falei, não vamos casar, porque a gente namorou à distância, vai que dá errado, né? Então vamos juntar, ficar 1 ano juntos, se der certo a gente casa. E aí deu certo. Deu certo, então, deu certo, então até hoje. Vocês são muito amigos, um diálogo legal. Sim, temos. Desafios, segredos, muitos né? desafios, né? Eu acho que toda relação, até de amizade, né? Qualquer uma. É difícil, a gente tem que, porque a gente vai crescendo, amadurecendo, a gente se torna... Os dois vão a Alessandra, juntos, né? E aí tem que ter essa conversa, essa mudança. O casamento é um tripé, né? É eu sozinha, ele sozinho e o casamento. Então os 3 têm que amadurecer para dar certo, né? Então eu acho que o segredo também é resiliência, né? Acho que tudo na vida é resiliência. De se adaptar. De se adaptar às mudanças. E o que vocês aprenderam juntos ao longo dessa caminhada? Você pode dizer assim, ou estão aprendendo, né? Eu acho que estamos aprendendo, né? Tudo é uma continuação. Mas eu acho que a gente está aprendendo a se conhecer, ele a ele mesmo, eu a mim mesma, e com isso conhecer a relação, porque veio filhos. Um ajudando o outro. Veio filhos, então o Sandro... São coisas novas, né? Porque os filhos, cada fase é um desafio novo. Cada fase é um desafio novo. Isso entra tudo, gente. Eu acho que filho é desafio, moradia é desafio, vai morar em casa, em apartamento, vai mudar de cidade, bairro, de país, né? Então, assim, entram várias coisas dentro de um casamento que exige uma maturidade que às vezes você não está preparada para ela, mas você tem que ter. Né? Então, eu acho que a gente aprendeu isso, a ter essa maturidade conforme a vida foi trazendo pra gente. Leca, e agora a escolha da fisioterapia na sua vida. Você já contou que gostava de animais e arquitetura. Para mim antes. Como que a fisioterapia entrou nessa história? Isso dos animais e arquitetura quando você era criança, na época de escolher, né? Você ficou na dúvida. A gente cresce pensando o que você quer ser quando você crescer, de acordo com a vivência que você tem, né? E como eu gosto muito de bicho, eu pensei, vai ser veterinária. E até então era isso. Só que eu visitava... Uma visita, né? Eu fazia visitas semanais a asilos junto com a minha mãe. E naquele dia eu estava já no ensino médio, se eu não me engano, já no 3º ano, ou seja, já estava já no finalzinho, já estava tudo certo na minha cabeça. A arquitetura eu estava na dúvida porque eu nunca fui boa de matemática. Você gostava de decoração. Gostava de decoração, essas coisas, exatamente por isso. E aí, naquele dia, a gente finalizava em um pátio grande que dava para a sala de físio, né? E aí eu vi um cara gritando com o idoso, eu falei, gente, o que é isso aqui? Aí a mulher falou, é o fisioterapeuta, ele é bem bravo. Eu falei, nossa, ali me deu um clique, que eu acho até que é divino, que esse clique aconteceu de novo, que provavelmente a gente ainda vai falar. Eu falei, nossa, ele é fisioterapeuta? Ela falou, Aí eu olhei assim, ele fazendo, e aí eu vi aquela imagem assim, eu falei, gente, eu vou fazer fisioterapia para eu trabalhar aqui. Na minha cabeça eu queria sair. Porque eu achei bonito. Ali veio um conjunto, eu não sei se alguém já viveu isso, mas assim, eu olhei aquilo e falei assim, eu já me enxerguei ali. E já vendo o idoso andando, eu falei, gente, que coisa linda. Eu vou incluir isso num dos meus objetivos. E foi assim, de última hora mesmo. E aí eu fiz vestibular, fiz para veterinária, não fiz para arquitetura, porque eu acho que a físio entrou e não deu tempo, porque eu passei, né? A minha irmã estava em Petrópolis, eu fiz lá. E aí eu passei logo. E eu acho que veterinária eu fiz na UFMG, aí eu não passei. Aí eu passei para físio, eu falei, então eu vou. Então você chegou a escolher essas opções também? Cheguei. Para vestibular? E foi assim que foi a minha escolha para físio. A fisioterapia foi. E você acha que foi nesse momento aí que você falou que tem um clique? Que você descobriu o seu propósito? Ainda era muito cedo, né? Nessa idade de 16, 17 anos, 18.
Eu acho que foi muito... Foi o início, né? Eu acho que a gente entra na faculdade muito jovem aqui no Brasil, né? Demais. Aqui no Brasil o sistema de a gente tem muita vestibular é muito assim, você estuda história, geografia e faz para engenharia, sabe? Então assim, as pessoas acham que querem aquilo. Não tem O ideal seria um ano assim, após o término de colegial, né? Meio sabático, né? Para você ir... Pra você experimentar, fazer uns estágios, né? Descobrir umas profissões e aí ver se tem aptidão para aquilo, né? Na verdade, eu acho que ensino médio devia ser assim, olha, você acha que você quer ir para a área da saúde, então você vai fazer o ensino médio voltado para isso. Mais focado no poliedro tem um pouco isso, você escolhe algumas coisas assim mais extras, né? Então assim, você faz além das matérias normais, que eu acho que já ajuda, Mas aí a gente não está muito preparado, né? Então ali ainda não foi o meu propósito, né? Ali era aquele sonho de que eu achava que eu poderia ajudar. É que eu acho que todo mundo nasce com uma tendência, né? Tem gente que nasce com uma tendência a querer ajudar. Eu acho que essas pessoas, a maioria vai para a área da saúde. Com os humanos, né? Com humanos, Tem gente que gosta, vê ali e fala, nossa, aquele quadrado tem tantos centímetros, aí é engenharia. Eu acho que um pouco assim também. Querer mexer mais com a matéria, né? Coisas materiais. Então o propósito, como você está me falando, não veio nesse momento. Não, ainda não. Leca, e depois que você conheceu o Sandro, né? Você entrou para a faculdade e aí se casaram e vieram para São José dos Campos. Como é que foi deixar Minas Gerais para construir essa vida nova em São José dos Campos? Minas Gerais eu já tinha deixado para fazer a faculdade, né? Que eu fiz no Rio. E quando eu era para voltar, depois que eu formei, o Sandro tinha chegado aqui em São José já. E eu falei, agora eu tenho que resolver a minha vida, né? Eu já estava namorando há 9, 10 anos, eu tinha que resolver, né? Não dava para ficar nesse Ele fez embate. Faculdade aonde? Em Belo Horizonte. Então ele permaneceu lá esse período que você teve no Rio. Sim. Foi um namoro à distância também. Totalmente à distância. E foi aí que ele veio para cá. E aí eu falei, não, então assim, vamos... Eu acho que foi o momento mais importante da vida de hoje, nossa, porque a gente tem sempre marcos na vida da gente que escreve o futuro, né? Então esse foi um deles que ali a gente teve que decidir, beleza, a gente namora há tanto tempo, a gente quer casar? Quer. Então, ou eu vou para Minas e a gente não tem mais nada, porque não dá para ter mais a distância, ou você vem para cá e se junta à minha vida e faz a sua vida aqui. E essa foi a minha escolha. Isso? Não, a gente pensou juntos e conversamos assim. E aí, em comum acordo, a gente falou assim, olha, mas não vamos casar agora, porque a gente namorou só à distância. A gente não se conhece junto. Entendi. Vamos ficar junto um ano, se der em um ano a gente vai e casa. E aí deu certo. E aí a gente, de fato, foi e casou. Mas a nossa história... E aí eu fiz a minha história aqui. Você começou a profissão de fisioterapia aqui em São José. Aqui em São José. E você trabalhou com a RPG, né? Que é aquele programa de reabilitação postural. Isso. Durante muitos anos. E o que você mais gostava nessa área, Leca? O que te atraiu? É uma coisa engraçada que hoje eu volto e vejo, olho para trás e vejo. Eu entrei na fisioterapia por causa do idoso. Quando eu entrei na faculdade, eu queria neuropediatria. Então eu fiz a faculdade toda voltada para neuropediatria. Então o que é fazer a faculdade voltada para uma área? A gente sempre entra, no meu caso, eu entrei e foquei em uma área que eu supostamente gostaria de trabalhar assim que eu formasse, que era neuropediatria. E aí estudei. Só que quando eu formei eu não tive oportunidade para isso. Nenhuma. E eu não podia ficar esperando a oportunidade aparecer. E aí eu falei, não, então eu tenho que buscar outra coisa. O que era outra coisa que eu gostava mais próximo? Era postura, era essa coisa mais postural. E aí que eu fiz o curso de RPG, fiz a pós-graduação em terapia manual e postural e comecei a trabalhar isso. E aí eu tive campo para isso. E foi aí que eu comecei a trabalhar em clínicas, a qual uma delas eu te conheci. Para quem não sabe, eu também sou físio, aposentada, mas quem sabe um dia eu vou voltar lá no Texas, né?
É um propósito que chega, né? Que chega pra gente. Os cliques, né? Que Os Deus cliques. dá. É isso mesmo. E aí eu fui trabalhando nessa área. Fiquei um tempão. Era mais adolescente ou tinha adultos também? Era mais adulto. Mais adulto? Mais adulto. Mas tinha, acho que na época eu tinha uns 2 ou 3 adolescentes. Até porque naquela época foi o boom do RPG, né? Então a maioria era para adulto, mas aí alguns ortopedistas enxergavam a importância disso em adolescente, que hoje todo mundo já tem certeza que é importante, né? Mas naquela época ainda estava em crescimento ainda. Certo. E hoje você consegue enxergar sinais de que Deus já estava te direcionando para a geriatria? Sim. Então, e aí eu fui meio teimosa, né? Que aí eu fui, aí parei. Enxergar, parei algumas vezes, saí porque eu engravidei, né? E aí voltei, depois parei de novo porque eu engravidei de novo. Tenho 2 filhos. E até que depois da segunda parada do segundo filho, eu voltei, e aí eu voltei entrando para uma casa de idosos aqui em São José, que é um projeto aqui da prefeitura. Nesse inteirinho, eu já trabalhava como voluntária em casas de idosos. Só que era voluntário porque eu gostava. Você estava na clínica de físio e também fazia voluntário? Era isso, perto da onde eu morava. E lá você tinha contato com idosos? E lá era de idosos mesmo. E era voluntário, mas sabe quando você faz aquilo? Eu acho que de uma forma automática, como eu visitava asilo lá atrás, eu falava, eu vou fazer isso porque faz parte. E porque eu não. Você gosta, né, de se doar e você, né, eu acho que um pouco disso. Pra eles, né? E não pensando, e Deus falando assim, Alessandra, olha isso, e eu não olhava. Eu tinha um propósito financeiro, e aquilo dali era aquilo que era meu e que eu não enxergava como financeiro. Sabe? E eu não enxergava. Era só para uma caridade, vamos dizer assim. Uma coisa, eu acho que um alimento, um alimento da alma. Da alma, certo. Acho que era isso. Era uma troca, né? Porque os velhinhos... porque quando você trabalha e recebe, não é muito alma, né? É muito assim, meio... automático, né? Meio né? Capitalista, né? Aquilo não, aquilo era meio de alma, assim. Então eu tinha que fazer aquilo. Deus só mandando sinal, e eu não era nem ligando. E nesse meio tempo, aconteceu uma mudança total na sua vida, né, Leca? Como é que surgiu essa oportunidade de morar no Japão? Antes disso, você ficou quanto tempo em São José? Eu fui para Antes do Japão em 2016. Eu cheguei aqui em 2003. Em 2003, porque eu me formei em 2003. Já formou e foi. Velha, né? Eu te conheci acho que em 2004, 2005. Por aí. E aí, então, aí eu fui para casa do idoso, eu recebi essa oportunidade, que uma das casas que eu trabalhava, olha como é que são as coisas, né? Eu era voluntária em uma casa de idosos, e essa casa de idosos recebeu como é que fala? Algum prêmio? A premiação? Não, a prefeitura escolheu essa casa para gerir a casa do idoso. Então é da prefeitura, mas é uma terceirizada que eu acho que coordena, que gere o negócio. E como eu era voluntária, eles falavam, Alessandra, você quer? Eu falei, claro que eu quero, né? Carteira assinada, tal. A gente que é autônoma sabe o quanto é bom ser carteira assinada, né? Eu falei, eu quero. Fiquei lá por 2 anos e meio, até receber o convite, que o meu marido recebeu o convite, a oportunidade, não foi com o convite, né? De trabalhar no Japão. Meu marido, né, a gente não falou, mas ele é engenheiro, não é aeronáutico, mas trabalha na Embraer, que é a empresa aeronáutica, e ele recebeu essa oportunidade de ir para o Japão. E pela Embraer mesmo? Não. Ele pediu demissão e foi. Ele passou por 6 processos de entrevista e tal, e eu ansiosa do jeito que eu sou, empolgada do jeito que eu sou, falei, já pedi demissão. Nada tinha dado certo. Minha mala já tá pronta aqui. Tava super empolgada. Ele, Alessandra, calma. Eu falei, eu já tô indo. Se você não for, eu já tô lá. Porque eu adoro mudança, eu adoro essa coisa de... coisa nova, novidade. Sanguínea, né, gente? Então assim, falou que tem alguma coisa ali pra eu experimentar, eu quero. E na época o meu filho mais novo tinha 4 anos.
não era alfabetizado ainda, ele estava começando a se alfabetizar aqui no Brasil. Ele falou assim, essa é a próxima pergunta. Como é o que passou na sua cabeça em deixar o Brasil com 2 filhos pequenos? O que passou, assim, o que fez a gente escolher o Japão não, essa oportunidade, né, seja para qualquer lugar que fosse, seria a oportunidade que a gente podia dar para os meninos, né? Então, assim, você ir para um país desenvolvido, né, e tal, lá eles iriam estudar em escola internacional, então só do fato deles terem o inglês fluente, aqui para o Brasil, se a gente fosse voltar, ia ser uma coisa, um diferencial, que aqui no Brasil é um diferencial alguém que fala fluente, né? Com certeza. E para a vida, né? Então a gente pensou primeiro neles. Segundo, no próprio engajamento do Sandro, da profissão dele. Carreira dele. Né? E para mim, apesar de estar largando a minha profissão, o meu trabalho, ia ser pessoal. E hoje eu vejo que não foi só um crescimento pessoal, foi um crescimento profissional, porque lá eu pude ver como o idoso é tratado, como o idoso, né, enfim, a parte da geriatria. Chegar nessa parte. E quais foram os maiores desafios de adaptação por lá, quando você chegou? A língua? Olha, eu sou uma pessoa assim, que eu sou muito assim, tem um desafio, eu vou lá e estudo tudo sobre ele. Então eu sabia que a língua, a cultura ia ser um desafio. E quando eu aceito alguma coisa, eu pego tudo de ruim dele e falo, eu consigo aquilo? Transformar em bom, né? Então a língua não foi um desafio, apesar de ser difícil. Você já sabia, já estava encarando Já estava encarando aquilo. Então a cultura diferente, né? A tatuagem que não podia. Então eu coloquei na conta que eu ia ter algum certo de discriminação. Lá não pode ter tatuagem? Lá a tatuagem é mal vista. É bem mal vista. E eu falo assim, não, gente, isso aí, claro que não é assim. Japoneses tatuados, ou não? Mas eles são mal vistos. Eles são tipo criminosos? Exatamente. Tipo mau elemento. São mau elemento. Então é muito mal visto. E eu sabia disso. Mas como a gente é de fora, eles até olham de uma forma diferente. Mas eu fui proibida de entrar em vários lugares lá. Mas eu tinha que lugar, praia, tem praia que eu não poderia. Onsen, que são as casas de banho deles, 90% eu não podia entrar. Assim. Uau. Parque aquático. Só se você usasse roupa de surfista, assim, cobrindo. Então, alguns eles falavam, pode entrar, só que você tem que tampar. Outros, mesmo tampando, eles falam, não pode. Uau. Então isso eu sabia, porque eu estudei antes, mas eu não sabia que era tão forte. E realmente é muito forte. Então a língua não era uma coisa já esperada. Mas para mim eu acho que o desafio maior foi do meu menor, porque o maior já estava alfabetizado, ele era um pouco mais velho, tinha 9 anos. Então ele tinha um mínimo de inglês para falar, eu quero ir no banheiro pelo menos. O mais novo não. Então, o mais novo... Dele. Então assim, a escola, a maioria não, os menininhos, ele foi com 4 anos, né? Não queria brincar com ele porque ele não falava a língua. Ele fazia xixi na calça porque ele pedia em português e ninguém entendia e ele falava, gente, eu quero ir no banheiro. Então, para mim, foi mais um desafio do meu filho de ver o sofrimento dele. E que também foi resolvido rapidinho. Então, os meus desafios foram coisas boas, sabe? Assim, supermercado foi um grande desafio. Nossa, imagina. Porque você entra, você não lê nada, você é surda, muda e cega. Tem desenho. Né? E a tradução em inglês, né? Não, nada tem. Não. Nada? Nada tem. É assim, eu ia pela imagem. Então, assim, tem frutas e legumes um pacote que tem um desenho de lasanha. Então isso aqui é lasanha. É assim, eu tenho várias histórias. Isso aí fica para outro momento, mas o desafio maior foi do meu filho e supermercado. E o que mais te encantou na cultura japonesa, Alessandra? Respeito, honestidade. Eles te dão espaço, privacidade? Nossa, assim, gente, é surreal. É surreal. Eu achava que era assim. Todos os países fora do Brasil era assim, mas não é. Parecia que você estava vivendo dentro de um filme. Não, e eu assim, brasileiro, né, gente? Fui sair da Apple com
com a mochilinha, e eu assim, né? Não, eu vou pôr a mochila pra frente, né? Porque aí eu olhava assim, falei, gente, tem sacola, porque lá é bicicleta, né, gente? Tudo é bicicleta. Então o povo faz tudo de bicicleta. Lá é difícil, né? Não, é organizado. Difícil aqui. Mas por lá que é organizado. Tem muita bicicleta? Porque eles gostam? Porque eu não sei. Eu sei que tem capacidade. É porque lá é plano. E lá é muito povoado, né? É um país que é pequeno com muita gente. Se todo mundo resolvesse usar carro, né? Então é muito carro, é muito metrô, é muito trem, é muito ônibus e é muita bicicleta. Bem organizado. Bem organizado. Então lá é uma bagunça tipo formiguinha. Você vê as formiguinhas, né? Elas estão andando tudo sincronizado. Lá é assim. Então tudo funciona porque eles são organizados. Então, limpo, né? Limpeza. Extremamente limpo. Porque eu falo, gente, não tem lixo aqui. Como é que é limpo? E não pode comer na rua, não é isso? O povo come, come, mas você não vê nada na rua. De sujeira. Nada. Então, o respeito. Eu acho que o respeito e a segurança. Aí no fim, né, eu me tornei uma japa também. Então eu saía da Apple, eu colocava minha compra da Apple dentro da cestinha da bicicleta e ia para outro lugar. Gente, até hoje, eu que já vivi lá, eu falo, que é isso? Não dá. E você volta, a sacola tá lá. Ninguém pegou nada. Ninguém pegou e ninguém pega, porque não é deles, não é entendeu? Deles, E o Japão é conhecido pelo respeito aos idosos. O que mais te marcou nesse aspecto? Os idosos, eles têm uma longevidade muito... Eles têm uma longevidade maior. Então, você vê um idoso, assim você pensa, tem 100 anos, né? Porque o que você tem 70, você dava 50. Então, eu via idosos em praças, lá tem muita praça, trabalhando. Então, eles pegam a vassourinha, vai no tempo deles, porque eles dão oportunidade do idoso. E lá o idoso é muito respeitado, mais do que jovem. Pela experiência de Porque vida para eles têm muito o que ensinar. Então, eles aproveitam o idoso e não deixam com que eles se sintam incapazes. Muito diferente daqui, inúteis. E isso faz uma diferença enorme na cabeça do idoso. Não produz, não tem mais dinheiro, né? Exato. Não lucra a sociedade. Então eles trabalham lá algumas horas, se sentem úteis. Mas se sentem úteis. E são ativos. Então, assim, é tudo de bom, né? É tudo de bom, assim. Todos os outros lugares do mundo deveriam usar essa lição. Deveria. Nos Estados Unidos tem muito isso também, assim, você vê muito caixa de supermercado idoso, aquelas pessoas que empacotam, e garçonete idosa. Não, e a gente não tem... também, eu acredito, né? Eu acho que é uma forma financeira, econômica, mas principalmente... social, né? De cognição emocional, mesmo. Porque hoje, trabalhando com idoso, eu vejo que o idoso, o pior que acontece nessa transformação do jovem, do adulto para o idoso, é perder a autonomia e da função, porque a gente tem uma péssima mentalidade. Essa parte social também, né? Eles passa ficarem tudo. sozinhos, né? Então o pior do envelhecer aqui na parte ocidental, né, que eu posso falar, é que a gente contando que a gente vai viver 90 anos, uma expectativa de vida de 90 anos que a gente vai chegar a isso. Por enquanto a gente está aqui no Brasil em 85,5. Gente, a gente é útil até 50. O que você vai fazer com os outros 40? É quase a metade. E aí você não faz nada. Trabalha, né? Mas qual empresa hoje, aqui no Brasil, a gente está falando aqui no Brasil, né? Eu não sei fora, eu sei no Japão, não sei Estados Unidos, que vai dar emprego para uma mulher, homem até que eu acho que vai um pouco, mas para uma mulher de 50, 60 anos. Acho que lá ainda tem, assim. Tem lá nos Estados Unidos? Aqui é difícil você ver isso, você vê jovem no caixa. Acho que depende de cargos, né? Mas aqui eu já observei, quando eu voltei, eu fiz tipo eu fiquei um ano observando, readaptando, né? Quando eu voltei, para mim foi mais difícil a volta do que a ida. Readaptando assim e observando como que o Brasil vê o idoso, né? E a gente não tem muitas pessoas, não idosas, mas 50 mais trabalhando, não vê. Empregos mais comuns, você diz assim. Tanto jovens, abaixo de 18, quanto acima de 60. Assim, você não vê oportunidade para começar e nem para terminar.
Exatamente. Só querem mesmo o lucrativo ali que a pessoa pode produzir mais, né? E o que quanto... é o mais ativo do ser humano. Exatamente. E o quanto de emprego a gente tem aqui, né? Varrer uma calçada, embalar alguma compra. Né? Tem muita coisa, só que o Brasil não dá valor a isso, porque o idoso é descartado. Lá onde a gente vê também bastante idoso é em hospitais. E aí você... aquela recepção, né, de tirar informação do público. Então você vê bastante gente idosa. Exatamente. De segurança, assim, segurança dentro dos hospitais. Isso, tem muita coisa. Basta ter olhos para ver, né? Eles fazem muito trabalho voluntário nas bibliotecas públicas. Então eles fazem assim cursos de conversação com estrangeiros, porque tem muito estrangeiro lá, então eles ensinam inglês para quem quer aprender, né? Eu acho que são cargos de paciência, de calma, né? Eles a gente tem mais tempo, né? Exatamente. E você deu aula de pilates para brasileiros e estrangeiros lá no Japão, né, Bianca? Como é que foi essa experiência? Foi muito brasileiro, né? Nessa época que eu fui. E aí, uma das meninas falou assim, Alessandra, você dá pilates? Eu falei, eu dou. Ela falou, não, você tem que dar. Eu falei, não. Dá pra gente, eu falei, não, aqui eu só quero curtir. Ela falou, não, porque é caríssimo lá. Muito caro, pilates. Muito caro. E aí, falou, não, Alessandra, você tem que dar, não sei o quê, cobra, não sei o quê. Eu falei assim, gente, eu não vou. Gente, deram 4 turmas. Uau! Foi tão grande que eu dava no prédio. E só brasileiros? Não, tinha umas gringas que moravam, que vieram da Inglaterra, outras gringas que foram trabalhar também lá no Japão, porque lá no Japão a empresa chamou engenheiros do mundo inteiro. Então não foi só aqui do Brasil, foi da Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, foi todo mundo para lá. Então tinha algumas gringas lá e para mim foi um desafio, porque o meu inglês era mais ou menos, né? E aí eu tinha que falar, porque o Pilates é muito falado, né? Então, só que aí o negócio cresceu numa quantidade que eu tive que pegar uma sala lá alugada. Então lá se aluga-se por hora. Cresceu, então. E aí foi bom e deu um dinheirinho bom, viu? Porque mesmo eu cobrando barato ainda era muita procura. Então foi bom. E o que esses 5 anos mudaram dentro da Alessandra? No Japão. Gente, que pergunta profunda e difícil de responder, porque eu voltei outra pessoa, sabe? A Alessandra que deixou... Longe da família. A família nesse caso, eu já estava longe, então esse não foi... Mesmo. Ai, como é que eu posso falar? 5 anos a gente, principal, assim, independente se a gente muda ou não, a gente muda porque a gente está em constante evolução, ou deveria ficar, né? Sim. Só que foi uma mudança grande interna minha, porque eu passei a ver o Brasil de outra forma, a minha casa de outra forma. Eu não sei nem se eu consigo explicar isso, mas... A sua casa aqui? Porque eu voltei para a casa que eu já estava. Ah, tá. Vocês entendeu? Alugaram. Você viu tudo muito estranho, né? E aí eu falei assim, gente, mas como assim? O banheiro, né, não é separado? E aí você começa a ficar querendo, porque lá no Japão era outra cultura de tudo, gente. Banheiro, principalmente, era muito diferente. Banheiro, cozinha. Diferente? É que o banheiro, o vaso sanitário é diferente do chuveiro, e isso é ótimo. A tampa do vaso é quentinha, então no inverno você pode sentar tranquilo. É um cômodozinho à parte. É um cômodozinho à parte, é uma casinha só. Estados Unidos é assim também. Isso aí pra mim é muito bom e é muito prático, né? Dá mais privacidade também, né? Com você certeza. Pode usar o banheiro só pra numa casa que tem mais de uma pessoa, é ótimo. Então, isso a gente está falando de coisas mais práticas, mas emocionalmente é o que eu estava falando, eu falei um pouco aqui atrás. A minha adaptação para a volta foi muito difícil. É o próximo bloco. Mas assim, tirando o que mudou assim, em poucas palavras, é um crescimento, né? Acho que o respeito mesmo. Quando a gente conhece uma outra cultura e vê que é todo mundo ser humano. Porque a gente tem uma coisa de pensar assim, lá no Japão, são pessoas diferentes. E a gente já julga e todos têm a mesma dor, todo mundo sente a mesma dor, todo mundo sente saudade, todo mundo sente
depressão, todo mundo é carne e osso. É até estranho falar isso, mas só que a gente acha que o que está longe é uma coisa desenhada. E aí quando você vai, você vê... convive com eles. E convive, você fala assim, gente, é todo mundo a mesma coisa. Todos irmãos, e lá eu fui respeitada, coisa que aqui eu senti muito isso aqui na volta. A gente é valorizado, né? Assim, As pessoas, vezes, não, pode passar, né? Pode passar, você não... eu acho que é isso, né? Esse respeito que eu aprendi lá. O Japão me ensinou. E de que somos todos iguais. Perfeito. Leca, agora a crise de identidade. Quando você voltou ao Brasil, quem era a Alessandra naquele momento? Para se reinventar. Nossa, eu não sabia. Na verdade, a crise foi essa, né? De eu não saber quem eu era. Porque quando uma das coisas que foi combinado com meu marido e que por isso a gente aceitou ir para o Japão, que eu iria para ser uma coadjuvante, né? Então eu ia deixar de ser a Alessandra, fisioterapeuta, para viver, para manter uma casa, para ele poder trabalhar lá no Japão. Então eu tive que aprender a comprar coisa num país de uma língua, administrar, ir em reunião numa língua que eu não, até então não era boa. Então assim, eu aceitei com muito amor, né, ir fazer isso. Então quando lá acabou, eu esperava, eu sofri muito para aprender inglês, sabe, para chegar no nível que eu cheguei. Nossa, conversação. Muito, eu estudei muito para isso, porque minha aula de japonês era em inglês. Né? Então, aula de japonês em inglês. Que desafio isso. Então eu tinha que aprender ao mesmo tempo. Eu tinha que aprender o inglês muito rápido, porque a escola tinha reuniões. E eu ficava lá assim, o que tá falando do meu filho? Eu nem sei. Era o inglês básico, e lá o povo fala muito rápido, e todas as mães dos mundos, né, ao redor do mundo... A aula dos seus filhos era tudo em inglês, é isso? Os meus filhos estudaram em escola internacional. Então, assim, era basicamente inglês, mas tinha aula de japonês também. Japonês, ok. Então, e tinha gente do mundo inteiro lá. Tinha, por exemplo, a sala do Bernardo tinha 11 nacionalidades. Nossa. Era muita coisa. E todo mundo sabia, e eu ficava lá assim, gente, que é isso? Né? E eu tinha que saber japonês, porque eu que era a que geria a casa, eu que comprava as coisas, eu que sabia onde ir, onde não ir. Então eu tinha que saber o mínimo de japonês, né? Então, por causa disso, eu me entreguei. E aí eu pensei, né? Vai continuar igual no Brasil, né? Não, eu achava que eu não ia voltar para o Brasil, eu achava que eu ia para outro país, porque uma vez que você vai para um lugar totalmente diferente, você pensa, eu vou para outro país. Vou permanecer nessa função aqui de... Vou permanecer, né? Então, assim, a fisioterapia saiu totalmente da minha cabeça. Certo. E eis que a gente volta para o Brasil. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Né? Porque voltar para o Brasil significava voltar a Alessandra, que era anteriormente. Que era fisioterapeuta, que cuidava da casa, mas não 100% total. Eu podia ser a Alessandra fisioterapeuta, né? Então foi difícil administrar isso e eu demorei para cair essa ficha. Para cair essa ficha. Refletir e ver o que você poderia trabalhar naquele momento dentro de você. Né? E assim, gente, foi tão difícil que eu vim de Tóquio a São Paulo chorando. Sério? Seus filhos do lado, seu marido? Não, você não queria voltar? Eles estavam super felizes. Eu não queria voltar, sabe por quê? Você não queria voltar? Porque eu sabia... Quem você era antes. Não, eu até queria porque eu gostava da Alessandra que vivia aqui, mas eu sofri, não é que eu sofri, eu me dediquei tanto ao inglês que eu sabia que eu ia perder tudo aqui. Você pensou, vai ser em vão? Que tipo assim, nossa, tudo que eu fiz, eu vou perder aqui, porque aqui eu não ia falar. E o inglês a gente sabe que se você não fala, você vai perdendo. Então assim, eu me dediquei tanto ao inglês que eu vim chorando de lá aqui. Não porque era Brasil, mas porque tudo que eu tinha feito... A gente sabe que não é um trabalho perdido, mas naquele momento você falou, mas naquele momento eu falei, porque eu estava pensando que eu ia... Tempo de vida. Porque enquanto a gente estava lá, no final, o meu marido foi recebendo outras propostas de outros países.
Então, Abu Dhabi, Inglaterra. Então, eu já estava pensando, nossa, o meu inglês vai ter que estar afinado, eu vou ter que trabalhar em outra coisa. Então, eu fui. Quando eu voltei para cá, eu falei, eu vou precisar de nada do que eu tinha construído. Então, é como se você estivesse construindo alguma coisa que desabasta. Interessante. E você chegou a fazer cursos de moda e barista. Café é sua paixão, né? Como uma boa mineira. O que você buscava nessa fase? Você chegou a trabalhar com isso? Então, é junto disso que a gente está falando, para a gente encaixar. Como a fisioterapia tinha saído da minha cabeça, porque eu pensei que de lá eu ia para outro país, eu falei, eu quero trabalhar. Você sempre gostou de moda também, né? Sempre gostei de moda, sempre gostei de café. A Meca sempre foi muito fashion, desde quando eu a conheci. Sempre se vestia bem, antenada, elegantérrima, né? Obrigada. Até hoje, né? E aí eu falei assim, eu quero trabalhar. E nesse momento, o meu inglês já estava bom. Então assim, se eu fosse para qualquer lugar do país, eu poderia trabalhar, porque o meu inglês estava razoável, só que eu ia ter que ter algumas expertises que eu não tinha. Certo. E aí eu fiz o curso de moda, era pandemia, então eu fiz um curso, foi online. Então, numa escola de Paris, inclusive, que tem sede aqui no Brasil, então foi em português. Qual o nome da escola? École Supérieure. Eu não sei falar em francês, né? École Supérieure de moda. E aí eles mandaram todo o material, porque tinha material, né? Porque tinha colorimetria, tinha pano, tinha muito pano. Mandaram e aí eu fiz isso. E fiz o curso de barista, porque para quem não sabe, os melhores baristas do mundo são os japoneses, né? A forma como faz o café, o Japão é o melhor do mundo. Uau! Então você estava no melhor lugar. E aí, como eu estava lá, aí eu fiz, pensando em trabalhar com uma dessas coisas fora, né? Porque eu imaginava que do Japão eu ia para outro país, né? E porque uma vez que você sai do país, você pensa em ir para outro, você não pensa em voltar, né? Você pensa em ir para outro país. E eu acho que você que mora fora, eu acho que você deve sentir isso também. Não, daqui eu posso ir para outro país, você não pensa em voltar, eu não sei. Eu tive essa experiência em 2012, a gente foi em 2009 para fora. 2012 a gente ficou acho que 10 meses no Brasil, ainda não tinha filhos, mas eu senti exatamente o que você sentiu. Falei, o que eu vou fazer aqui? A minha vida não é aqui depois de casada, a vida que eu construí foi lá. Então assim, eu vou viver casada pela primeira vez aqui no Brasil, uma nova identidade. E eu não estava mais trabalhando, fisioterapia também estava longe. E eu fiz cursos e foi ótimo. A gente tem que se reinventar, né? Eu acho que o ser humano tem essa capacidade, né, de se reinventar. E você gostou mais de moda ou do café? Moda. A moda eu ainda me pega. E você precisou fazer terapia para aceitar a Alessandra que voltou do Japão. O que estava acontecendo dentro de você? Tudo isso, né, que você acabou de falar. E aí a terapia veio, que eu já fazia lá no Japão com uma psicóloga do Brasil. Nunca encontrei ela pessoalmente, né? Ela é de Ribeirão Preto. Continua fazendo com ela? Não, hoje em dia eu parei, mas eu preciso voltar. Todo mundo precisa de uma terapia, né, gente? Mas lá eu já fazia um pouco. E quando eu voltei, eu precisei mais do que nunca, porque, como eu falei, para mim foi um desafio, mas foi um desafio bom, que era uma coisa diferente, era nova. Quando eu voltei, não era novidade, então era um desafio meio ruim, assim, retrocedente. Como se fosse isso, assim, era uma coisa que eu já sabia, então, só que é uma coisa que você já sabe que você tem que se refazer em cima daquilo. Gente, foi assim, um caos. A sorte que eu tinha uma amiga... Mas durou o quê? Um período de um ano? Um ano. Até porque eu não tenho muita paciência, sabe? Eu não sou uma pessoa muito... De ficar no sofrimento. De ficar muito no sofrimento. Mesmo assim, durou um ano. Eu tenho uma amiga, mas hoje ela foi lá pro Canadá. Mas ela me deu um suporte muito grande. Então, eu chorava, eu não podia chorar porque o meu marido estava ali, os meus filhos estavam ali. Você queria permanecer forte. Né? E aí... Então, a terapia ajudou muito a ver com outros olhos, né? O que eu poderia fazer uma vez que eu estava aqui? Você pode dizer, assim, que esse período da sua vida foi o de maior sofrimento, assim? Olhando, ou você teve, tipo, depressão pós-parto? Não. Foi a esse eu momento? Acho que
Foi de a volta. reerguimento, né? Porque eu acho que foi o único momento na minha vida até hoje, né? Eu ainda tenho muitos anos pela frente ainda, eu espero. Com certeza. Mas até hoje foi o momento que mais me exigiu maturidade. Maturidade. Mais. Ir para o Japão me exigiu muito, porque foi um peso grande. Imagina você estar responsável. A gente fez uma divisão muito certa, assim, muito concreta. Meu marido ia trabalhar para ganhar dinheiro e eu ia para administrar filhos e casa. Então, se um filho passasse mal, eu ia para onde, gente? Eu ia falar o quê pro médico, né? Porque inglês não tinha, né? Assim, o Google era do inglês para o japonês, porque do português para o japonês não tinha. Tinha que mostrar para ele. Então, assim, era tudo mímica, né? Era mímica. Então, assim, era um peso... assim, te tira toda a dignidade. Tira a dignidade total. Assim, você vai, né, ser humilhado ali. Isso é bom para o ser humano que tem que crescer, né? Não, a gente cresce. Os meninos espirravam e falavam, gente, não espirra, a gente não pode ficar doente aqui. Pelo menos até eu aprender o inglês. Quando a gente mora fora, no Brasil, né? Você está na sua cidade, eu sou filha do fulano, do ciclano, eu fiz faculdade em tal lugar, eu trabalho em tal lugar com a fulana. Chega lá, você é filha de quem? Você trabalha onde? Não é ninguém lá. Não, e você não fala, gente. Não você fala é muda, surda e cega. Porque, sério, lá eu falei assim, gente, analfabeto é triste. Porque eu me senti... O cego nem tanto, né? Mas assim, a gente não consegue ler, né? Você não lê nada, gente. Você não lê. Realmente, japonês é uma coisa assim. Chinês, então. Olha... Nossa, japonês, olha, o analfabeto é triste. Você tá aqui nível superior, eu falo, Estados Unidos é fichinha. Nos Estados Unidos a gente tá em casa, primeiro que o povo, a gente já revista, tem essa cultura, né? Você passa a revista de frente para trás, Japão, gente, é de trás para frente, tudo de trás para frente. Eu também não sabia. Tudo, você pega a revista e fala, gente, que é isso que a capa tá aqui atrás? Não dá um chute na cabeça, não, você tem que virar e começar de trás para frente, assim, ó, você escreve daqui para lá. Pra mim, que sou canhota, é ótimo, né? Mas eu não escrevi também. Por isso que eles são mais longevos. Trabalham mais o cérebro, né? Não, você dirige do lado de lá. Nossa. E havia, ó... foi um desafio tremendo. Leca, e agora o chamado através do sofrimento. Vamos para essa parte da sua vida. Em determinado momento, seus pais adoeceram. Você teve que ir para Itabira para cuidar deles, né? Como é que foi receber essa notícia e voltar a cuidar do seu pai agora como fisioterapeuta? Na época, tava aquele surto de dengue, né, aqui no Brasil, e eu estava trabalhando na loja. Acho que a gente não chegou a falar, né? Não chegou a falar, você chegou a trabalhar com isso, né? Mas aí depois Pode a gente... voltar um pouquinho, acho que não... Não. Ou vai falar? Não, acho que não. Pode falar. Enfim, quando eu voltei, um ano depois de toda aquela crise existencial que eu tive, né? Eu trabalhei numa loja, num brechó. Eu sou brechoseira, né? No Japão eu comprava roupas. Muito brechó lá no Japão, muito. É outra cultura e eu acho que até na Europa, eu não sei se nos Estados Unidos é assim, mas a Europa cultua muito isso. Então, assim... Tem valor as roupas usadas, né? Claro que roupas novas, roupas de marca, roupas que têm tecidos nobres e tal. E então lá eu já era assim. Cheguei aqui, eu fui atrás de brechós e encontrei esse que, por sinal, eu fui chamada para trabalhar lá. E trabalhei 1 ano. E nesse tempo que eu estava lá, com o surto da dengue e tal, os meus pais, os dois pegaram dengue juntos. Foi bem intensa essa fase. Foi muito complicado aqui. E os idosos são mais... suscetíveis, são mais frágeis, né? E minha irmã falou assim, Alessandra, vem pra cá pra me ajudar, porque são os dois... Ao mesmo tempo. Então, meu pai foi internado, meu pai é mais velho, ele foi internado e porque foi a última... Ele não teve hemorrágica, mas as dengues comuns estavam muito fortes. E tinha vaga pra ele e não tinha pra minha mãe. Então, minha mãe ficou em casa. E aí eu fui. E aí eu fui para ficar com meu pai no hospital e minha mãe pegou a minha... E minha irmã pegou a minha mãe para ficar na casa dela. E aí meu pai ficou 5 dias no hospital. E nesses 5 dias ia fisioterapeuta lá e pedia para fazer 2 exercícios e ir embora. Eu falei pai, que é isso? Né? Eu falei assim, essa é a fisioterapeuta? Ele falou, é. Eu falei, não.
Aí veio aquela... Voltou a Deus já começou a soprar aquela poeirinha de brilhante, assim, ó. Eu falei, não, pai, não, vamos... Primeiro, vamos levantar, vamos dar uma passeada nesse hospital. Ele falou assim, não. Eu falei, vamos embora. E ele já estava debilitado já. Então, parte muscular, equilíbrio. Parte muscular, sim. E aí, falei, põe a roupa, eu fui ajudar ele a pôr roupa, porque já estava já bem fraco. E fomos andar. A gente até se perdeu lá naquele hospital, mas foi bom porque a gente andou mais. E aí, fomos para casa. Aí, em casa, tava minha mãe ruim. Minha mãe ficou muito ruim, só que não tinha vaga em hospital. Ela não levantava da cama. Nossa, ficou muito ruim. Dor no corpo, articular. A plaqueta dela tava muito baixa, muito baixa. Mesmo. Muito. E o meu pai lá. Só que meu pai não conseguia levantar da cama, gente. E eu precisava vir embora para São José, né? Eu tinha um emprego, tinha minha família, meus filhos. E eu lá. E aí, eu falei, pai, não vai dar. A gente vai ter que te deixar mais funcional, pelo menos para ir no banheiro, para levantar, porque minha mãe que te ajuda não vai poder, porque ela tá pior que você. Nossa. E aí eu falei, vamos fazer fisioterapia. Vamos fazer. Eu sei, eu sou fisioterapeuta, mas até então eu não tinha falado isso para mim, né? Eu simplesmente fui no ímpeto. Com a sua família, né? Com a sua própria família. Só que eu ainda não tinha me ligado. Eu falei, pai, vamos fazer exercício, mas sem pensar que eu era fisioterapeuta, eu tava como filha ali. E aí Deus falou assim, caramba, essa menina não enxerga ainda, eu vou ter que ser mais... Sacudida. E o meu pai, ele tem Alzheimer, né? Então, assim, ele ainda tá funcional e tal, mas assim, eu falo uma coisa pra ele, ele esquece. Fala. E aí eu fazia a físio nele, em casa, tudo tem escada. Nessa época ele tava com quantos anos? Hoje ele tem 82, ele tava com... 78? 78, 79, por aí. Não, 78. E o Alzheimer dele tá evoluindo bem lento. Que bom. Graças a Deus, E aí, aonde ele tava, tinha uns 4 degraus para chegar até a casa. E minha mãe tava lá no quarto, a casa é grande. E aí eu falava assim, pai, aí dava a hora da minha mãe tomar remédio, eu tinha que ir lá e dar, só que eu não podia deixar o meu pai lá. E aí eu falei assim, pai, não sai daqui. Aí ele falava, tá bom. Só que eu falei, gente, ele tem Alzheimer. Ele vai esquecer. Ele vai levantar. Vai levantar. E ele não tinha força, gente, para descer 4 degraus. Nossa. E descer exige mais do corpo do que subir. Não tinha, apoio. Até então não tinha apoio de nada. A casa estava totalmente despreparada para idosos, né? E, enfim, eu caí naquele momento. Falei, pai, repete o que eu falei. Ele falou, o que você falou? Eu falei, meu Deus do céu. Pai, não sai daí, fica sentado, cola o seu bumbum na cadeira. Repete, ele cola o bumbum na cadeira. Falei, não sai daí, não sai, guarda. Aí eu voltava, repete. Ele falou assim, o quê? Eu falei, pai do céu, me bateu um desespero. Me bateu um desespero, gente. Aí é o que eu falo. Deus escreve tudo muito certo. E aí eu comecei a fazer, falei, pai, nós vamos fazer físio 2 vezes por dia, porque eu preciso que você melhore rápido para eu poder ir embora. E a minha mãe, eu falei, enquanto a sua plaqueta não começar a subir, eu não vou embora. Então, todo dia fazia exame de sangue e a plaqueta tava. Pra checar. E chegou a hora que a plaqueta da minha mãe tava subindo, meu pai fazendo físio, meu pai é muito bonzinho, fazendo físio 2 vezes por dia, ele falava, Alessandra, isso aqui, tem gente que paga pra isso, porque isso é um sofrimento. Eu falei, pai, o povo paga, isso é uma profissão, sabia? Aí... eu falava, pai, vambora, eu preciso que você levante. E aí eu testava, aí ele já levantava da cama, eu falei, agora vamos testar no vaso. Ia no banheiro com ele, nisso eu via onde eu tinha que pôr os pontos de apoio, porque eu ia embora, né? E ali aquilo foi crescendo em mim, aí eu fui começando a enxergar a fisioterapia ali. Sim. Não mais como filha, mas como fisioterapeuta. Já ordenando na sua cabeça, né? E aí, chegando próximo de eu ir embora, eu falava, eu tenho que arrumar uma fisioterapeuta para vir aqui em casa. E eu não achava, gente, eu não achava. E aí começou a me dar uma ansiedade, uma ansiedade, que eu falei, gente, eu vou embora, eu preciso de alguém para dar continuidade, porque o meu pai, o idoso, e o meu pai especificamente por causa da doença e por causa da idade. Se locomover para uma clínica, no caso, né? Não, assim, porque eu acho assim, de verdade, hoje eu sou isso porque eu penso o que eu vou falar agora.
o idoso, ele tem muitas dificuldades e hoje a nossa geração cuida dos pais e a gente trabalha. A gente não tem tempo para 2, 3 vezes por semana pegar os nossos pais e levar para uma clínica. Primeiro por causa de trânsito, segundo porque tem estacionamento, desce, idoso desce, gasta energia até chegar lá na clínica. Então assim, hoje o que eu vivo é assim, os filhos ficam tranquilos porque eles podem trabalhar, porque tem alguém dentro da casa, não precisa sair nada. E foi essa a ideia que eu tive quando eu estava lá. Eu falava assim, gente, eu tenho que achar um fisioterapeuta para continuar o meu trabalho, porque o meu pai vai precisar para essa vida. E minha mãe também, não só agora. E aí eu não achava, e eu falava, gente, eu preciso de alguém, porque eu não posso depender da minha mãe, levar o meu pai para uma clínica, porque isso não vai durar, porque minha mãe faz tudo em casa. Eu preciso, e me deu uma angústia, e aí meu pai falou assim, mas Alessandra, você é fisioterapeuta, não é? Eu falei assim, sou, pai. Ele falou assim, então. Aí eu falei assim, então o quê? Aí, gente, deu uma coisa assim, ó, que eu falei assim, gente, eu sou fisioterapeuta. Eu vou trabalhar com isso, né? Eu falei, quantas pessoas lá em São José não estão precisando disso? Não estão sentindo o que eu estou sentindo. Quantos filhos não estão sentindo o que eu estou sentindo? E eu sou isso. E eu estou na loja, sabe? No lugar errado. No lugar errado. Mexendo com roupa. Mexendo com roupa, que é uma coisa muito legal, mas aquela angústia que eu senti como filha, eu falei, quantos não estão sentindo isso? E eu posso ajudar. E aí meu pai falou assim, que isso, filha? Eu falei assim, pai, eu sou fisioterapeuta. Ele falou assim, você tá doida? Eu falei assim, eu tô doida. Porque agora eu sei o que eu quero. Aí eu liguei pra minha chefe aqui da loja e falei assim, olha, eu achei o meu caminho. Eu vou ficar o tanto que você precisar, a gente é amigas. Falei, eu fico o tanto que você precisar, mas eu achei o que é minha alma. Eu amo a moda, acho lindo, fashion, adoro me vestir, né? Mas a minha alma não é isso. Não pertence aqui. Então hoje eu trabalho tendo a certeza que eu estou dando esse alívio pro idoso. Não só para o idoso, mas para a família. E depois, né, voltando para São José, você começou nessa nova fase de Alessandra como fisioterapeuta domiciliar. E aí como é que foi? Quando você percebeu que a sua agenda estava lotada? Então, isso aí foi as pessoas começaram a indicar o seu trabalho, né? Foi assim, foi muito difícil, né? Porque isso me alavancou. Uma coisa que eu estava muito embolada ali, ainda sem saber quem era a Alessandra, esse acontecimento falou assim, Alessandra, você é essa aqui, sempre foi, só que você não enxergou por algum motivo. Talvez eu precisava passar por toda essa história que a gente contou aqui, para estar onde eu estou hoje. Hoje eu estou extremamente plena, como eu nunca fiquei. Né? Hoje eu sei, profissionalmente, como pessoa, como mulher, como tudo, porque... Completou, né? Tudo. Completou. Tudo encaixou. E a volta foi uma volta muito difícil, porque eu fiquei 8 anos sem trabalhar como fisioterapeuta, né? E nessa volta... Você fez cursos voltados fiz outras coisas. E hoje é tudo Instagram, gente. Pra gente de 47 anos, Instagram... O marketing da... É tudo, porque antes a gente dava panfleto, cartão de visita. Hoje cartão de visita é virtual, você dá pra quem? Você dá o WhatsApp. Entendeu? Você dá o WhatsApp e a gente fica... Então eu fiquei muito assim, eu falei, gente, aí eu tenho que correr atrás. Então eu tive que estudar, tive que me atualizar com pós-graduações, né? Que mais de uma. Cursos. Voltado em idoso. Voltado em idoso. Exercícios, né, ortopédicos e coisas que mudam com os anos, tive que voltar tudo, né? que tudo mudou, né? Tanto na terapia... Relembrar, né? Então, hoje em dia, tudo evoluiu tecnicamente e como você vai se mostrar para o povo, porque hoje o mundo está assim para a gente que é mais velho, né? Para os jovens, eles entraram nisso. Natural. Então, esse início foi... E o medo, né? Será que eu dou conta? Eu me exijo muito, né? Então, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser a profissional que todo mundo merece? Né? Você tem que ser a terapeuta, tem que fazer o seu marketing, tem que dar informações, né? Passar informações. E tudo sozinha, assim. Muito sozinha. Indo, né? E foi indo. E o que torna o atendimento domiciliar tão especial, Leca?
Não só o meu, mas eu acho que todos os atendimentos domiciliares, a gente está entrando na casa das pessoas. Você está entrando na intimidade dela. Então, eu entro no quarto, na cama onde o paciente dorme, sabe? Eu entro dentro de uma casa de uma família. Então... É muito íntimo. É muito íntimo. A proximidade é muito maior do que numa clínica. Então, assim, isso faculdade nenhuma ensina. E quem trabalha domiciliar tem que entender isso, que a gente tem que ser o mais respeitoso possível. Então, e o legal do domiciliar é que a gente tem isso aqui, ó. O idoso, quando pega intimidade, a gente não é físio, a gente é amigo. Então, a gente toma café e a gente tem que saber separar isso. Você, só abrindo um parênteses, você citou, né? A gente tem que ser o mais respeitoso possível. E daí vem a escola do Japão na sua vida. Vem a escola do Japão, exatamente, exatamente. Que você aprendeu muito sobre respeito. Né? Porque o paciente, ele pode te dar a liberdade, só que só você sabe aonde vai, entendeu? E Leca, aí você poderia me dizer como o que significa envelhecer com dignidade? Nossa. Difícil, né? Mas assim, dentro dessa sua experiência... Eu fico até arrepiada, porque, como eu falei, né, e a gente sabe, a domicílio, eu entro na casa das pessoas porque eu vejo a dinâmica familiar, eu vejo a dificuldade dos filhos, da família que está com o idoso, a dificuldade deles, porque a gente é uma geração que a gente trabalha, a gente tem a nossa vida corrida, a gente tem os filhos adolescentes, a gente tem muita coisa, e o idoso, infelizmente... É deixado de lado. Ele é deixado de lado. Então, se você tiver que escolher a sua filha adolescente para dar apoio a ela e o seu pai ou sua mãe, você vai dar para sua filha. E eu acho que o fisioterapeuta entra emocionalmente muito nisso, porque o fisioterapeuta, ele tem esse dom psicológico de acolher aquele idoso e de ser aquilo que o parente não dá. E eu não estou julgando o parente não, gente. Eu estou falando que é falta de tempo. Tem uns que têm tempo e conseguem fazer isso muito bem, mas a maioria não consegue. Então, quando você fala de dignidade, a gente... E eu acho que eu sou muito feliz por isso, porque a nossa profissão, ela dá um pouco de dignidade, porque a gente devolve a função para o idoso. Então, quando eu faço avaliação, e você vai ver isso, eu pergunto, o que você fazia antes e que hoje você não faz e gostaria de voltar a fazer? Muitos idosos falam assim, eu queria carregar o meu neto. Eu queria fazer uma compra na feira. Então, o meu trabalho vai ser em cima daquilo que ele quer voltar a fazer. Eu quero andar sem a muleta. Quando eu vejo que tem a possibilidade, eu falo, então nós vamos. Quando eu vejo que não, eu falo, não, vamos. Qual é outra coisa que você gostaria de fazer e que você não faz mais? Eu gostaria de levar a minha esposa para o cinema. E eu chego a levá-los ao cinema, porque eu já tive paciente que falou assim, eu queria ir ao cinema e comer pipoca, nós fomos. Que legal. E isso, gente, não tem preço. Então, eu tenho a sorte de ter a profissão de poder devolver um pouquinho de dignidade para eles, sabe? Que lindo. E eu acho que é um pouco disso. É a sua missão mesmo, né, Leca? E o que você gostaria de falar que as famílias soubessem sobre o cuidado com seus idosos? De uma forma geral, assim, né? Algum conselho? Eu não sei se todos vão entender o que eu vou falar. Eu espero que entendam. E você me fala se você vai entender, como Cissa. É dar função. Claro. Se o seu pai ou sua mãe quer um copo d'água, vai lá, mãe, pega lá. Aproveita e pega um para mim. Sabe? A gente na correria, e isso eu faço até uma analogia com criança. Mãe, me dá um copo d'água. A mãe vai lá e pega. A criança pode ir. E o idoso, é claro que vai depender da situação física do idoso, mas a maioria tem condição de levantar e ir. Vai capengando, mas vai. Vai lá, mãe, pega lá. Então a gente, e até eu, às vezes eu me pego nisso. Não, deixa aí que é que eu faço. Não, fica aí. Fica aí que é o que eu faço. É igual, então, a criança, né? Quando tá igual criança. Porque Exatamente. Assim, pode fazer tudo pro seu filho, né? Você exatamente. Tem que e então, como o idoso vai perdendo, retrocedendo, então a gente tem que dar atividade para ele. Então, assim, evitar fazer para o idoso o que a gente sabe. O problema é que nem todos têm essa noção. Eu tenho porque talvez eu sou fisioterapeuta.
mas nem todos têm. E a minha função também dentro da casa é falar, olha, ele faz isso, tá? Então, ó, fulano, quando ele pedir água, fala pra ele ir, deixa ele ir. Senão vai perdendo muito mais, né? E vai perdendo a função. Independência, né? Então, eu acho que é o que eu falo isso, porque é automático isso, deixar um pouco, dar um pouco de independência para eles. Pouco de desafios para eles. Porque para eles é bom eles saberem, nossa, porque o que eu escuto muito dos idosos é, gente, hoje eu não escolho nem o que eu como. Então isso é muito triste. Que acha que eles não têm poder de escolha, né? Eles não têm, na verdade. Eles não têm mesmo. Se a gente for perceber dentro de uma casa, a criança não tem, mas a criança não sabe o que é poder. O que é certo e errado. Não, e eles não sabem o que é poder, porque eles não passaram por isso ainda. Agora um idoso, ele já foi independente, ele volta a ser dependente, isso é muito triste. Quebra uma perna, gente, e passa a não poder fazer as coisas porque você quer. Só quebrou a perna, você vai ficar um tempo assim só, e depois você volta. É muito ruim. Então, assim, você mostrar para o idoso que ele pode ir pegar o copo dele de água, já é bom, sabe? Então, perfeito. Seria isso. Maravilhoso. Leca, agora a parte de fé e gratidão. Onde Deus esteve presente em toda essa trajetória, todos os momentos, né? Em tudo. Em tudo, mas assim... Que você percebeu, né, mais? Eu, infelizmente, eu não sou uma pessoa de muita fé, de muita religiosidade, não sou. Não, fé você tem. Você não tem, assim, não eu tenho fé, eu não sou uma coisa muito... Eu não pratico muito. Mas os momentos que eu senti muito Deus nessa trajetória toda foi quando os meus filhos nasceram, principalmente o primeiro, né, veio de parto normal e eu tinha o maior medo, eu era apavorada com parto normal. E no momento, assim, deu 7 meses, Deus falou assim, Alessandra, calma, sabe, calma, vai dar tudo certo, você vai ser uma super mãe, vai ser um parto delicioso, e de fato foi. Mas é uma coisa, assim, que eu não tenho como explicar, foi algo que aconteceu naquele momento que fez isso, e a mesma coisa aconteceu quando eu estava com meu pai e me deu aquele clique, também foi a mesma... Eu imagino que é tipo um pozinho da Cinderela. Santo falando. Não sei o que é, que joga uma água assim, ela vai esparrando e fala assim, é isso. É o que clareia, né? É o que clareia, a nossa visão, que antes parece que estava tira um mascarada. E são 3 momentos, né? E a certeza, do parto, né? A coragem, a certeza de seguir em a frente. A força né? Que dá. Porque às vezes você quer fazer uma coisa, mas você vê que é uma coisa que é só sua, né? Não sei se dá pra falar isso. Mas tem outras coisas que parece que tem alguém assim, ó, te carregando junto. Vai que eu tô com você. Acredito que seja devido às circunstâncias da vida, que naquele momento às vezes você... mas eu acho que quando você tem a força necessária... Eu tive várias circunstâncias e eu posso te falar 3, né? Da vida inteira até agora, 3. E as outras? As outras, eu senti que teve força, que teve tudo isso, mas foi uma coisa mais prática. Não teve coisas divinas, não, assim, a meu ver, né? E esses momentos foram os mais importantes. Foi o parto do meu filho, depois... E esse com seu pai. Esse com meu pai. E agora, no final... que a gente está falando até para finalizar aqui, o quanto que eu olho para trás, em 2 anos eu voltei para fisioterapia, tem 2 anos, o quanto eu cresci e de repente quando eu fui ver minha agenda estava cheia. Eu falava, gente, o que é isso? Eu tive que abrir uma empresa, gente. A gente tem que comentar aqui que agora recentemente ela foi reconhecida como a melhor fisioterapeuta domiciliar de São José. E conta um pouquinho disso que você viralizou na internet. Então, e aí nessa eu tive que criar um perfil, né, para abrir perfil, e aí o que pede, né? O que hoje a sociedade pede? Como é que eu vou aparecer, mostrar para as pessoas que eu voltei? Cartão de visita. Como que eu voltei, né? Tudo quem online, vai me ver? Né? E aí eu fui estudando, tive a ajuda do meu personal trainer, que também é tudo online, eu nunca vi com ele, né, tete a tete, é sempre desde lá do Japão. E como ele tem uma empresa, ele foi me dando as dicas. Olha, Sandra, vai isso, lê isso daqui, lê esse artigo, entra nisso, testa. Olha, Sandra, ficou péssimo o seu post, que é a maioria que ele fala.
Não, tira porque esse ficou muito ruim. Eu falei, não vou tirar. Ele falou, não, tira porque tá ruim. Que bom que ele é sincero. Ele é muito sincero, eu gosto disso, Então foi muito penoso. Até, gente, computador eu tinha dificuldade de usar. Laptop, hoje, como é que fala? Não, mas esse povo jovem fala outra coisa. Outra coisa, eu já não tenho esse linguajar aí, amiga, porque eu só uso o celular. Então, só que tem muita coisa que não dá para ser só o celular. Editar, você tem que editar, você tem que fazer coisas, por exemplo, pós-graduação, como é que eu vou ver só no celular? Não dá. Então, cansa, né? uma vantagem é que agora você pode fazer uma pós-graduação online. Então, você tem tempo, você vê a matéria, faz a prova, tudo online. Então, isso aí é mais fácil. Mas e aí eu fui correndo atrás, essa parte de marketing, essa parte de identidade visual e tudo muito sozinha, né? A fisioterapia domiciliar, autônoma, é muito sozinha. Você não tem ninguém para você compartilhar, você não tem ninguém para te ajudar. Teu chefe, né? O seu chefe é seu paciente. É você mesmo, o marido lá trabalhando lá, sem poder ajudar. E você não tem ninguém, de fato. 30, e aí eu fui me virando. E aí... aprendendo coisas que eu nunca, essa coisa de marketing, de venda. Se inspirando nos outros canais, nas coisas que estavam acontecendo no próprio Instagram, né? Que a gente se inspira muito. E aí foi que eu fui fazendo, as pessoas foram gostando, eu achando que os médicos iriam me indicar, mas na verdade nenhum médico indicou, mas foram pacientes de pacientes. Então, assim, amigos que me indicaram para alguém e essa pessoa gostou, gente que veio indicado de gente que eu nem conheço. E quando eu fui ver, a agenda tá cheia. Eu falei, gente, eu não tenho mais horário. O que é isso? E aí um amigo meu que é advogado falou assim, Alessandra, o leão tá de olho em você, hein? Porque só tá caindo Pix pra você. Você acha lindo, mas e o leão? E aí quando eu fui ver, eu tive que abrir uma empresa. Uma empresa, e aí isso me assustou. Aí eu falei assim, gente, quando a mulher falou assim, qual o nome da sua empresa limitada? Eu falei, hã? Precisa de nome? Eu falei, Alessandra, você é uma empresa agora. Eu falei, gente, aí eu fiquei meio assim, sabe? Eu ainda tô nesse processo. Criou o nome? Teve que criar o nome, AC Fisioterapia Especializada. Alessandra. E aí dá um certo orgulho, porque... E peso da responsabilidade. E tudo isso que a gente conversou, você fez agora uma conversa desde lá do meu começo da minha vida, aí você olha para trás e volta naquilo que eu falei. A gente batalha para ter as coisas não são grandiosas. Quantos fisioterapeutas são muito melhor que eu, e obviamente são, mas a minha trajetória, hoje o que eu tenho e o quanto eu batalhei para estar hoje aqui conversando com você só eu sei. Né? Mesmo eu contando aqui, só a gente sabe das nossas batalhas e das nossas conquistas. Então hoje... Cair e levantar, né? Eu tenho muito orgulho de cada paciente que eu tenho, de cada avaliação que eu faço. Eu tenho orgulho do sentimento que eu levo, eu tenho orgulho do que Deus me deu, sabe? Essa coisa de gratidão. Empatia, né? Porque isso você não aprende na faculdade. Não é a faculdade que te dá. A faculdade me dá a técnica. E, gente... de lidar com o ser humano. E hoje... O desafio do homem é lidar com o ser humano. Né? A geriatria domiciliar... Não é de clínica, porque a de clínica o idoso vai lá, ele vai atrás de tratamento. A domiciliar é mais emocional do que, de fato, fisioterapia. Exatamente. Você a gente como fisioterapeuta faz a técnica, a gente tem os nossos objetivos, mas para o idoso é psicológico, sabe? É muito mais do que uma clínica e é isso que eu busco e é isso que eu escolhi ser fisioterapeuta domiciliar. Eu tenho uma clínica, eu tenho uma sala comercial. Aqui em São José. Para atender. Para eu abrir a minha clínica, mas eu não quero. Você quer? Eu quero justamente porque eu acho que o idoso é muito mais do que o físico. É claro que o meu objetivo é que ele volte a fazer o que ele queria, é que ele volte a ter independência. Né? Porque o emocional também está ligadíssimo ao físico. É 50%, né? Ou mais até. E Leca, e o que você diria para alguém que está perdido profissionalmente e ainda não encontrou o seu propósito? Nossa. Fala, você pode encontrar no final não, é no meio da sua vida, né? A gente desistir, né? Eu acho que o propósito, tem gente que já começa com um propósito, tem gente que já acerta, escolhe a profissão, né? Com um propósito. Exato. Que ótimo, né?
Só que assim, eu acho que independente da profissão que você for escolher, tem muita gente que fala assim, os capitalistas falam, e eu concordo também, mas que a gente tem que primeiro fazer o que dá dinheiro e depois fazer o que gosta. Exato. Né? Concordo também com isso. E assim, automaticamente é natural que isso ocorra a visão dos pais para os filhos, né? Eles querem que os filhos tenham uma carreira bem sucedida. Exato. Não, você não vai fazer tal curso, que isso não dá dinheiro. É por preocupação. Então, assim, se for pensando desse lado, aprenda a gostar daquilo que traz dinheiro. Se você não conseguir, faça o que você gosta, porque tudo que você faz, que você gosta, você tende a se esforçar e aquele esforço dá certo. Porque às vezes quando você faz alguma coisa que você não gosta, você se esforça e o negócio não dá certo. Você se esforça e o negócio não vai, sabe? É porque falta esse pozinho, sabe? Falta pozinho brilhante. Falta esse pozinho. Então quando... Que dá mais cor, né, na realidade. Então, se você puder fazer aquilo que você gosta, não é que vai ser fácil, não é que você não vai fazer esforço, você vai fazer esforço, mas aquilo vai prosperar. Vai ser mais prazeroso, vai né? ser mais trabalho prazeroso. Que vai te dar contentamento, né? É isso. Alessandra, agora pra gente finalizar. Alessandra, nossa. Alessandra, gente, ela não fala Alessandra. Eu já te chamei de Alessandra alguma... Tá bom, não tô brava. Um bate-bola final, hein? Um lugar especial. A minha casa. Um aprendizado do Japão. Respeito. Um valor que aprendeu com seus pais. Dedicação. Um paciente inesquecível. Gente... Não seja injusta, hein? Não tem. Não tem, porque né? cada um... É igual filho, cada um tem uma característica. Todos são especiais, Todos né? são, Uma palavra para definir sua profissão. Amor. Uma palavra para definir a sua missão. Nossa. Profundo, hein? Independência. Uma palavra para definir Deus na sua vida. Nossa! Propósito! Propósito. Nossa! Tá bom! Que bom! Obrigada! Obrigada, Alexa. Ai, foi muito bom. Obrigada por me fazer pensar. Muita coisa que eu não pensava há muito tempo. É muito bom mesmo. Porque o dia a dia faz a gente... A gente começa a cavucar sentimentos e a trajetória da sua vida. Né? E quando a gente começa a viver, a gente tem os desafios da vida da gente, a gente não para pra pensar o que eu já vivi, o que tá me levando, o que aconteceu aqui, a gente só vai, né? Espero que vocês tenham gostado, se emocionado. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa aqui com essa mulher maravilhosa. E até a próxima, gente. Se vocês precisarem de fisioterapia domiciliar em São José dos Campos, aqui, ó. Isso. A estrela da casa. Me chama que eu vou ter o maior prazer em atendê-los. Eu vou botar o arroba dela, o Instagram dela aí na descrição do vídeo, tá bom? Obrigada, gente. Abração. Beijo, até a próxima. Até. E acabamos. Ai, que legal.